A nossa repórter, jornalista Luciana Maciel, professora de inglês, realizou uma entrevista maravilhosa com um cirurgião plástico, Dr. Pedro Tormin. Você saberá agora todas as dicas para realizar uma cirurgia plástica com segurança. Assista a entrevista com o Dr. Pedro Tormin. Tudo em nome da vaidade. Cada vez mais, homens e mulheres procuram o cirurgião plástico para fazer correções no corpo. Estamos aqui com o Dr. Pedro Tormin para falar sobre cirurgias plásticas. Dr. Pedro, qual a cirurgia plástica mais procurada no consultório hoje? Hoje em dia, a cirurgia mais procurada é a cirurgia de lipoaspiração e prótese de mama, porque ela pega desde a paciente adolescente até a paciente já meia idade, ou então até pacientes com 60 e poucos, até 70 anos. Todas elas estão querendo fazer lipoaspiração. Então pega da faixa a partir de 16, 17 anos até os 70 anos. Certo. E quais são os principais cuidados antes de se submeter a uma cirurgia plástica? O principal é, primeiro, consultar um médico cirurgião plástico. A cirurgia plástica deve ser feita por um médico cirurgião plástico. O médico cirurgião plástico é aquele médico que fez especialização. Ele tem 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de especialização em cirurgia plástica num serviço credenciado. Isso é muito importante, por quê? Porque isso não é uma garantia de um bom resultado, é uma garantia de que a paciente está sendo submetida a um procedimento por uma pessoa gabaritada, uma pessoa que recebeu treinamento para fazer aquele tipo de cirurgia. Uma vez que ela escolheu o seu cirurgião, consultou com mais de um médico, ela tem informação sobre algum médico da família, ou então de outra paciente que fez a cirurgia e a recomendou, ela deve consultar o portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, www.cirurgiaplástica.org.br, consultar se o médico ele é especialista ou não, e uma vez que ela consultou, fez a consulta com 2 ou 3, a gente aconselha sempre mais de um profissional, ela tem que ser submetida a uma avaliação pré-operatória. Essa avaliação é constituída da consulta, né, e também pedir exames de acordo com o perfil de cada paciente. Existem os exames básicos e, dependendo do paciente, tem que pedir alguns outros tipos de exames ou não. A partir daí, então, que ela tirou as dúvidas, retornou, fez todos os exames, ela pode ser submetida ao procedimento cirúrgico. O que leva, Dr. Pedro, as pessoas a cada dia mais procurar o corpo perfeito? Na verdade, hoje, as técnicas cirúrgicas estão mais seguras. Os centros em que são feitas essas cirurgias também estão mais seguros e mais acessíveis à população. Hoje, a população vive muito mais do que antigamente. Então, a média, a expectativa de vida hoje da população em geral, e principalmente da população no Brasil, ela aumentou muito e tem aumentado cada dia mais. Então, as pessoas se sentem jovens e muitas vezes o corpo não acompanha. Então, elas querem colocar o corpo em sincronia com a mente. E outras vezes também existe a possibilidade de você consertar aquilo que a natureza às vezes desconcertou. Então, nisso aí, esses pequenos ajustes podem ser feitos, é o caso de uma lipo localizada, paciente que teve um filho, ficou com a barriguinha, tudo. Isso a incomoda. Isso incomoda de tal ponto a levar a paciente a se sentir incomodada e não sentir bem com ela mesma. Em alguns casos tem um problema até de autoestima. Então a cirurgia plástica devolve essa autoestima e faz com que a pessoa volte a ter sua confiança. E quais são os mais novos procedimentos em cirurgia plástica no Brasil? No caso da cirurgia plástica, as técnicas em si elas evoluem, elas não são estáticas, tá? Então existe essa evolução técnica. E o que mais chama atenção hoje são os tratamentos adjuvantes. O que são tratamentos adjuvantes? Hoje o laser é uma arma importante para tratamento coadjuvante. Ele melhora muito a cicatriz, melhora áreas em que a cirurgia plástica não atinge, melhora a qualidade de pele. Então tudo isso ele
vamos dizer, ele é potencializado, a cirurgia é potencializada com o uso de tecnologia, entre elas o mais importante é o laser. Isso também é associado à cosmetologia, aos cremes, às formulações, né, que são tratamentos químicos que são utilizados em pele para a melhoria da pele. Fazer uma lipoaspiração é questão de estética ou também pode ser uma questão de saúde? Pode ser as duas coisas. A questão de estética, quando a paciente está bem, não tem problema nenhum e tem só aquela gordura localizada, isso pode ser retirado. A questão de saúde é que muitas vezes a gordura em determinados locais, ela está trazendo algum problema para a paciente. Vamos dizer a paciente grande obesa, perdeu peso, então às vezes tem uma grande gordura pubiana que esteja incomodando, ou então no caso do homem que tem ginecomastia, que se retira a glândula da mama masculina, e então tem que fazer uma lipoaspiração junto para poder acabar aquele refinamento e melhorar e ajudar a retirar aquele tecido gorduroso anormal que está ali. Então tem as duas coisas, tanto estético quanto terapêutico. Certo. Quais são as dicas que o senhor daria para realizar a cirurgia plástica com segurança? Primeiro foi como eu disse antigamente, primeiro escolher bem o seu cirurgião. Segundo, não ficar apenas preocupado, olha, eu vou no cirurgião mais barato. O barato às vezes sai caro. Não se preocupe com isso. Se você às vezes gostou de um cirurgião, ele custa um pouco mais do que as suas possibilidades, então faça uma economia e faça com esse cirurgião que te deu mais segurança. Nunca faça em hospital que não te dê condições. Aquele hospital, normalmente hoje as cirurgias plásticas são feitas em clínicas. Fala assim, clínica tem UTI, não é necessário a UTI, são necessários os equipamentos de UTI numa clínica. Por quê? Um hospital geral você tem um problema de infecção cruzada. Muitos pacientes que têm apendicite, infecções, podem passar para a cirurgia plástica. Então isso é um problema. Então a faca de dois gumes. Então hoje as cirurgias são feitas mais em clínicas muito bem equipadas e que tendo algum problema, elas são então tratadas e dando assistência para esse paciente. Todas as clínicas hoje, elas têm médicos, plantonistas, equipamentos de UTI, tudo funciona como se fosse em um hospital, porém é uma clínica. Então, escolhe bem o hospital, escolha bem a sua clínica e aí seja feliz. Faça todos os exames de acordo com aquele que o profissional vai pedir. Isso aí é sempre que o profissional que é especialista, ele vai pedir os exames necessários para a realização dessa cirurgia.